Deixa eu te falar uma verdade, tem muito profissional de TI, SAP, negócios, apostando a vida inteira no visto errado aqui nos Estados Unidos. E quando você erra nisso, não perde só tempo, você perde dinheiro, perde estabilidade e às vezes perde a paz da sua família, porque ela vai junto com tudo isso. E aí vem a culpa, que vem silenciosa, vem pesada e que quase ninguém admite. Então não existe visto mágico, não existe regra universal, mas existe estratégia. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Se você chegou aqui agora, eu sou o Daniel dos Estados Unidos na prática e o meu trabalho, ele é simples, é te ajudar a construir seu caminho para os Estados Unidos com clareza e estratégia, sem ilusão, sem atalho secreto e sem colocar o futuro da sua família em risco por conta de impulso. E hoje eu vou te mostrar, de forma muito objetiva, quais os vistos realmente fazem sentido para quem trabalha em tecnologia ou SAP e como identificar qual deles reduz o risco no seu caso específico. E antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa bem simples. Já vai aqui na descrição e baixa o e-book gratuito de Carreira Internacional na Prática. Por quê? Ele vai te dar a base para entender o mercado americano e evitar os erros que travam brasileiros nesse processo. O link está aqui na descrição do vídeo. Antes de eu entrar nas siglas, deixa eu te dar uma visão geral aqui. Porque sem essa visão, qualquer decisão acaba virando caos. Se você tem formação superior ou trabalha com tecnologia, existe normalmente três rotas. Rota número 1 é o patrocínio de trabalho. A empresa te traz, te contrata, te banca e é onde entra o visto L1. E esse foi o visto que me trouxe aqui para os Estados Unidos, que depois abriu o caminho para o meu Green Card. E número 2 tem o mérito por senioridade e o impacto que você causou nessa sua jornada. E aqui entram o visto EB2 e o O1. E tem, por fim, normalmente o caminho número 3, que é o visto por estudo, o visto F1 OPT H1B. É o caminho que quem precisa gerar a oportunidade ainda, ele funciona, mas não serve realmente para todo mundo. Agora que você tem uma visão bem geral, bem high level, a gente vai se aprofundar aqui nesses vistos. H1B, que é o mais famoso aí entre os profissionais de tecnologia, mas ele não é o mais simples. Ele é muito conhecido pela galera de tecnologia, mas na prática ele é muito mais complexo do que parece. Ele funciona bem em áreas técnicas, por exemplo, consultorias, SAP, Cloud, arquitetura, desenvolvimento de software, só que ele tem três problemas sérios. Ele depende de sorteio, depende de timing e depende da empresa saber o que está fazendo. E existe o golpe. Tem empresa oferecendo a vaga com H1B que, na verdade, é só uma isca para explorar o candidato e acabar dando golpes. Outro ponto importante, o H1B ele não te leva direto para o Green Card. Então, você pode não ter a estrutura longo prazo para basear a tua vida e a vida da tua família em cima de um único visto. Mas, se aparecer, né, é ótimo porque é uma porta válida de entrada. E aí depois que você entra, você vê o que faz. E a gente fala agora do visto L1, que também não é tão comum escutar falar por aí. O L1, ele realmente é subestimado por quem é especialista de negócios, líderes, TI e SAP, mas foi exatamente esse visto que mudou a minha vida. Se você já trabalha numa multinacional, você pode ter um caminho muito mais simples do que imagina, que é a transferência internacional, transferência interna. Por quê? Não depende de loteria, não depende de sorte e anda rápido se a empresa quiser, se o seu empregador quiser. Muita gente que me acompanha já tinha o caminho pronto, mas não sabia que o L1 era realmente uma opção tão boa. Só um ponto-chave, aqui o networking interno, se você não cria o relacionamento, se você não ajuda seus amigos a resolverem problemas, ninguém vai te abrir essa porta para fora do Brasil. Agora vamos falar do EB2, que é o visto mais buscado entre os brasileiros que atuam nessa área, né? O EB2 é para quem pensa muito mais no longo prazo e não quer arriscar. É imigrar com base na tua carreira, na tua experiência. Então, se você já é um especialista, você é um líder, um arquiteto sênior, de verdade mesmo. Esse caminho ele pode ser o caminho mais natural para você chegar aqui, só que nem tudo são flores, tem também os pontos negativos. Ele não é tão rápido, ele pode demorar aí de 2 a 3 anos, o que também te dá tempo de planejar a transição. Ele não é garantido, porque ele depende da demanda real na tua área, no mercado americano. Essa análise do perfil, área, demanda, rota, estratégia é um dos pilares que eu trabalho na minha mentoria individual. Se você tiver sério realmente sobre essa mudança,
Eu te explico como funciona a mentoria aí no final do vídeo. Mas como saber qual visto faz mais sentido para o seu caso? Primeiro, senioridade. Vamos lá, isso é muito claro. Profissional júnior, ele não migra por visto de trabalho. Simples assim. É quase impossível. Segundo, atividade. Quanto mais especializada, melhor encaixa. Por exemplo, telemarketing, suporte básico, atendimento ao cliente, customer service, com certeza você precisa se qualificar antes de dar entrada com qualquer visto desse. Então toma muito cuidado. Terceiro, onde você trabalha? Se você trabalha numa multinacional, já procura entender um pouco mais sobre o visto L1. Se você trabalha numa startup ou uma consultoria menor, já pensa no visto H1B ou no visto EB2. E no quarto, pensando num visto que ele demora um pouco, mas que ele é mais do longo prazo, se você trabalha em multinacional, como eu falei, vai lá, busca o L1, mas se você pode planejar, se você pode aguardar e fazer as coisas com calma, para mim, o EB2 é o melhor visto que tem. O quinto aspecto é sobre a vida financeira. Realmente não troque um caos no Brasil por um caos nos Estados Unidos, porque aqui dói muito mais. Coloque o tempo necessário para você fazer o seu planejamento já aí do Brasil. Eu quero falar também sobre os erros que eu vejo as famílias cometerem aqui nos Estados Unidos de uma forma muito frequente. Inclusive, se você procurar nos grupos de Facebook, você vai ver tudo isso que eu estou falando aqui para você. É mudar sem planejamento realista. É você jogar tudo para o alto e pensar em ir para os Estados Unidos sem uma oferta de trabalho, sem um cálculo de custo de vida, isso aí é terrível, e sem uma margem de segurança. 6 meses de fundo de emergência que eu falei um pouquinho antes. Isso aí acaba destruindo não só a tua vida financeira, mas em muitos casos destrói as famílias que vêm para cá. E o erro número 3 é tomar decisão por ansiedade e não por raciocínio lógico. Contratar o primeiro advogado, o primeiro consultor, a primeira promessa bonita, já cair de cara, porque aí vem junto com a armadilha. Quando eu digo que o visto não te salva do planejamento que você não fez, é exatamente disso que eu estou falando. E para fechar, dá para vir para os Estados Unidos, só que você precisa vir com clareza. O H1B, visto, funciona bem, mas tem loteria. O L1 é um caminho que muitas pessoas não sabem se você já atua em empresa multinacional, e o EB2 é realmente aquele visto mais na visão longo prazo, é uma visão de planejamento. E o jogo aqui para você que está considerando uma mudança tão grande na vida profissional e na vida pessoal é paciência e planejamento. E o primeiro passo para isso é muito simples. Baixe o e-book gratuito aqui de Carreira Internacional na Prática. É o melhor material para você começar essa jornada com muita segurança. Já clica no link da descrição e a gente se vê por lá.